Tema do nosso trabalho: Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 1930. Getúlio Vargas passa a governar o país, marcando o fim da República Velha no Brasil. Naquele mesmo ano, foi criado o Ministério de Educação e Saúde, para tratar dos respectivos temas. Em 1931, o órgão solicitou uma nova proposta de modelo de educação nacional. Em 1931, acontecia um movimento católico que externava seus conflitos com os escolanovistas pelo ensino religioso. Retrata esse período como equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova, datados de 1932 a 1947. Na Quarta Conferência Nacional de Educação, eclodia a ruptura entre católicos e liberais com a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Nesse contexto, o manifesto tornou-se base política e de modernidade que alicerçaria a educação e a sociedade brasileira até a atualidade. Nos primeiros parágrafos do documento, saltam o papel da primazia da administração escolar, estabelecida como fator fundamental para a solução dos problemas educacionais agravados no regime republicano. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, fruto de movimento por reformas educacionais, tendo à frente Fernando de Azevedo e outros 26 educadores, com ideias pedagógicas dos Estados Unidos, América e Europa, para adequação de ensino ao desenvolvimento capitalista industrial. Novos métodos educacionais se contrapondo à escola tradicional. Com a proposta de renovar a escola tradicional, objetivava-se a aplicação da verdadeira função social da escola, pautadas na democracia e na hierarquia das capacidades. O documento enaltece o exercício dos direitos dos cidadãos brasileiros, que se refere à educação. Dentre eles podemos destacar a educação pública, a escola única, a laicidade, gratuidade e obrigatoriedade da educação. O grupo defendia novos ideais de educação e lutavam contra o empirismo dominante. Para tanto, defendiam transferir do terreno administrativo para os planos político-sociais a solução dos problemas escolares. A educação nova, segundo o texto do manifesto, propunha servir não aos interesses de classes, mas aos interesses do indivíduo, e que se funda sobre o princípio da vinculação da escola com o meio social. Ou seja, o objetivo era ter um ideal condicionado pela vida social atual, mas profundamente humano, de solidariedade, de serviço social e cooperação. Os educadores de 1932, que assinaram o manifesto, diziam que a escola tradicional estava instalada para uma concepção burguesa, deixando o indivíduo numa autonomia isolada e estéril. O documento defendia ainda a educação como uma função essencialmente pública. A escola deve ser única e comum, sem privilégios econômicos de uma minoria. Todos os professores devem ter formação universitária. O ensino deve ser laico, gratuito e obrigatório. A democracia no Brasil era um dos pontos importantes abordados no Manifesto de 1932. A educação era vista como um instrumento de reconstrução da democracia, permitindo a integração dos diversos grupos sociais. Nesse sentido, o governo federal deveria defender bases e princípios únicos para a educação, mas sem ignorar as características regionais de cada comunidade. A educação pública é compreendida como responsabilidade do Estado, que consequentemente serviria de pano de fundo para as perspectivas de uma escola única. Se a educação é para todos, então as classes populares não beneficiadas pelas escolas privadas teriam uma escola comum às instituições privadas, e assim de forma igualitária. A defesa da laicidade está relacionada
há uma luta travada com o ensino religioso, predominante no Brasil em boa parte das escolas existentes, pelo respeito à personalidade que se forma dentro da escola, longe de confrontos religiosos e desrespeito pela presença ou não de crenças. Segundo o manifesto, a gratuidade é dependente da obrigatoriedade, pois o Estado não pode tornar o ensino obrigatório e igual para todos se este não for gratuito e atender a todos os níveis econômicos e sociais presentes na nação. Considerações finais e referências bibliográficas. É inegável a importância do manifesto para a estruturação da educação brasileira, que ainda nos dias atuais se depara com problemas datados à época de suas produções. Perduram até os dias de hoje questionamentos que influenciaram suas origens, embora os contextos históricos, social e político do país fossem outros. O Manifesto dos Pioneiros causou um grande impacto à época, mas na prática não gerou ações concretas como esperado. Mesmo assim, é possível identificar diversos aspectos que foram inseridos em nossa estrutura educacional, como um legado deixado pelos pioneiros, como uma maior democratização do ensino, escolas públicas gratuitas em todos os níveis, laica e obrigatória, mesmo que ainda longe do ideal.